Olá, eu vou falar da Hannah Arendt, uma pensadora política do século XX, e vocês já devem ter visto em livrarias, em sites, porque é uma filósofa que tem sido muito estudada desde os anos 90, e mais recentemente ela foi recuperada, tema de artigos e tal, porque quando o Donald Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos, depois eu vou falar daqui, os livreiros, inconformados e assustados, né, com o que seria o governo do Donald Trump, eles se organizaram e montaram vitrines com livros escolhidos para enfrentar o momento, né, o que seria o governo do Trump. E um dos livros escolhidos foi Origens do Totalitarismo, que já é um clássico do pensamento político contemporâneo, um livro que a Arendt lançou em 1951. Então, quem foi a Hannah Arendt? Eu vou contar aqui, acho que em 2 vídeos, em 2 partes, porque é muita coisa. A Hannah Arendt nasceu em 1906 em Hannover, na Alemanha, mas pequenininha voltou para Königsberg, porque os pais, as famílias materna e paterna, eram de Königsberg, né? Então ela nasceu, eles foram para Hannover, ela nasceu e voltaram, e ela então cresceu na cidade de Königsberg, que é a cidade de um filósofo muito importante do século XVIII, que é o Immanuel Kant, que nunca saiu de Königsberg, mas aí já é outra história, né? Muito bem. Então ela cresceu numa família judia. Os pais eram socialistas, né, mas ela teve formação, enfim, não era uma família religiosa, mas ela sabia, a identidade dela ela era uma judia, né? Então vamos lá, vocês imaginam o que ela enfrentou, certo? Ela faz alguns cursos na Universidade de Berlim, jovenzinha, e estuda na Universidade de Marburg, primeiro, presta o Abitur, que é o exame para acesso às universidades, estuda em Marburg com a grande estrela da época, que era o filósofo Martin Heidegger, e depois vai para a Universidade de Heidelberg, onde ela faz o seu doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, sob orientação do Karl Jaspers. E volta ela vai para Berlim também, e lá escrevia, tentando ganhar a vida e tal, ela e o marido, o primeiro marido, o Gunther Stern, que era primo do Walter Benjamin. E aí o que acontece? Ela começa a perceber, começo dos anos 30, já a queda, né, a crise após a República de Weimar, a ascensão do partido do Hitler e o aumento do antissemitismo. E ela começa a ficar assustada, algo que a deixa muito decepcionada, é que vários colegas da universidade, bom, o próprio Heidegger, né, e os colegas ali do entorno dela, muito encantados, assim, aceitando com muita facilidade aquele governo, aquela proposta política e o aumento do antissemitismo. Então, ela, inclusive, trata disso, ela fala isso. Ela nunca havia se interessado nem por história, nem por política na juventude. Só que naquele momento ela se sente, né, ela é movida por a necessidade de algum tipo de reação. Então, ela não entra oficialmente para a organização sionista, que é uma organização de judeus, uma organização que surgiu no final do século, no final do século XIX, e que defendia a pátria para o povo judeu, a criação de uma pátria para o povo judeu na Palestina. Ela participa, colabora com esse grupo, e é exatamente essa colaboração que faz com que ela seja presa em 1933. Ela é presa por alguns dias, ela sai da prisão, mas percebe que não pode mais ficar ali, né? Então ela empreende uma viagem, vai embora e chega em Paris, se estabelece em Paris, também num estado de crise financeira, todo mundo muito desemprego, todo mundo procurando emprego. Ela consegue um trabalho numa instituição judaica, em 2 instituições judaicas que
preparavam jovens para esses jovens irem para a Palestina. E ela se envolve com esse trabalho, ela tem exerce essa função, até que, isso a partir desde 33, mantém amizade com Walter Benjamin, com outros refugiados ali em Paris, vê o aumento também do antissemitismo em Paris, fica preocupada com a reação das crianças e dos jovens àquele clima difícil, porque não eram os protocolos dos sábios do Sião, que eram os papéis lá que defendiam a ideia de que haveria um complô, né, uma conspiração dos judeus para dominar o mundo. E isso circulava nas ruas, nas livrarias, havia todo um clima de aumento, né, do antissemitismo. Começa a guerra e já em 40 os cidadãos alemães que vivem em Paris são convocados e eles são homens e mulheres são separados em estádios de esportes. A Arendt fica no Velodrome d'Hiver. Passa alguns dias, um tempo lá, e ela é levada, várias outras mulheres, elas vão para o campo de Gurs. E nesse campo, posteriormente, as mulheres que permaneceram nesse campo foram para Auschwitz. Arendt fica pouco tempo nesse campo porque a Alemanha então domina a França. A gente já está no começo da Segunda Guerra, e naquela confusão a Arendt consegue fugir. Nesse tempo ela já havia se separado, estava com o segundo marido e foi atrás, então, tentando procurá-lo, foi ali pela Europa tentando procurá-lo, ali em Montauban, ela o reencontra finalmente, e nesse meio tempo ela fica em Lourdes, e ela se encontra em Lourdes com o Walter Benjamin, e eles passam algum tempo ali esperando para ver o que ia acontecer, o que fazer, decidindo o que fazer, sabendo das notícias, e eles ficam jogando e lendo jornal. Naquela situação, até que ela decide, ele acha uma loucura, mas ela decide ir em busca, né, com a esperança de reencontrar o segundo marido, o Heinrich Blücher. Eles finalmente se reencontram e empreendem então uma jornada para conseguir sair da França pela Espanha. O objetivo era chegar em Lisboa para tomar um navio e finalmente chegar ao destino que eles queriam, que era os Estados Unidos. Muito bem. Toda essa jornada, na qual eles tiveram muita sorte, porque a polícia francesa estava atrás deles, era uma luta conseguir documentação, eles precisavam de documentação para entrar nos países e sair dos países. Então era algo realmente muito difícil, né? Vocês imaginam, claro. Mas eles tiveram sorte porque eles conseguiram, né, sair da França, não foram pegos de novo, não foram pegos pela polícia francesa, e eles chegaram em Lisboa. Antes disso, na fronteira da França para a Espanha, eles ficaram sabendo depois que o Walter Benjamin, não conseguindo passar, teve um momento de desespero e ele se matou. Eles ficaram sabendo, imagino que foi isso, o impacto, né, além de toda a situação. Um amigo querido que a Arendt vai defender, vai tentar publicar nos Estados Unidos, vai entrar em confronto com Adorno por conta disso. Bom, Arendt e o marido chegam então em Lisboa, precisam esperar ainda 3 meses para conseguirem a autorização para ir para os Estados Unidos, onde eles chegam em 1941, na cidade de Nova York. Com muita dificuldade, sem falar inglês, a Arendt foi para uma casa de família para estudar um pouco de inglês. Imagine a Arendt, uma casa de família no interior dos Estados Unidos para aprender inglês. Enfim, lá foi ela, decidida a ficar nos Estados Unidos. Logo ela começa também a publicar textos
né, especialmente numa revista num periódico que é o Aufbau, em língua alemã, para ali a comunidade, né? E começa a trabalhar em instituições judaicas, trabalha numa editora, a Shocking Books, né? E começa a dar um curso numa universidade por iniciativa ali de recepção dos intelectuais europeus, até que ela participa como pesquisadora, e depois ela vai se tornar secretária executiva, de um esforço ao final da guerra, de um esforço para localização, reunião, e se fosse o caso, redistribuição de livros, documentos, objetos religiosos das comunidades judaicas europeias que foram roubadas, escondidas pelos nazistas, né? Então ela trabalha muito nessa instituição, na organização, e ela é responsável, portanto, pela recuperação de muitos e muitos documentos, muitas obras e livros e tal, que vão para os Estados Unidos, uma parte vai para Israel. Ela trabalha, participa e lida com essa catalogação, localização, catalogação e reorganização, redistribuição desses materiais, dessas obras, desses documentos. E ao mesmo tempo ela escreve aquele que se tornará, né, o clássico que eu já mencionei, que é Origens do Totalitarismo. Mas isso 10 anos depois dela chegar aos Estados Unidos, né? Em 1951, mesmo ano em que ela consegue a cidadania norte-americana. E aí com esse livro ela é alçada ao mundo intelectual realmente acadêmico dos Estados Unidos e começa uma carreira sobre a qual eu vou falar no próximo vídeo. Até! Não perca!